Pronto, iniciando a gravação, né, do nosso terceiro webinário, finalizando aí a nossa terceira unidade. Sejam todas e todos bem-vindos, né? Nós estamos hoje com o polo de Bom Jesus da Lapa, Mundo Novo e Macaúbas. E aí, nossas tutoras nos ajudando, nos dando socorro mais uma vez aí, para que a noite transcorra tudo em paz, né? Eu peço, até agora eu só vi Bel, não sei se as meninas já entraram. Deise também está, professora. Deise está? Isso, desde Mundo Novo está aqui, Pronto, Deise. Não vi que você já tinha entrado, não. Aí eu peço para que vocês me socorram aí no chat, viu? Conforme for aparecendo alguma pergunta, alguma intervenção, alguém levantar a mão para falar, vocês vão me interrompendo aí, tá bom? De antemão, eu creio que tivemos algumas pessoas que solicitaram que a gente estivesse prorrogando o prazo da atividade do nosso webinário, então, da nossa segunda unidade. Por isso que eu acabei abrindo esse espaço para vocês e deixei uma semana a mais aí aberto para quem não teve condições no prazo, pudesse estar também inserindo suas atividades, né? E hoje eu creio que a atividade vai ser mais prática mesmo em relação à questão de metodologia científica, mesmo de trabalho, de metodologia científica, porque a gente vai tratar do artigo. Aí muitos devem estar falando assim, professora, mas nós já sabemos, mas a gente tem que avaliar que a nossa turma geral, nós temos cerca de 180 discentes, então, pelo menos lá na caderneta está isso, 180. Então, a gente tem que analisar também que assim como nós temos aquelas pessoas que estão fazendo uma segunda graduação, nós temos aqueles que estão na primeira graduação, né? De forma geral, as atividades que vocês se propuseram a fazer, todas estão envolvendo trabalhos que são cobrados em outras disciplinas e que vocês devem estar executando, como é o caso de um fichamento, da construção de um artigo, da construção de um relatório, da transcrição de fatos. Então, a gente tenta ao máximo apresentar todas as nuances referente ao trabalho científico, um trabalho acadêmico, um trabalho científico, uma produção que vocês estão iniciando ou aqueles que já têm domínio estão fazendo nas outras disciplinas, né? E aí eu trago para vocês hoje outro instrumento do trabalho científico, que é o artigo, e que é muito cobrado na maioria das disciplinas. Até mesmo para que vocês possam estudar sobre um determinado conteúdo, é utilizado um artigo. Então, vocês já têm essa apresentação com esse material. O que hoje nós vamos fazer é conhecer um pouco de cada uma dessas etapas para o processo de produção de um artigo, né? Então, a gente vai ver quais são os elementos que compõem esse material. Para isso, eu passei uma atividade para vocês em grupo, também em grupo, né? E que vai ser valendo 10, que vocês vão estar fazendo essa atividade, encaminhando para mim, e eu que vou fazer a correção desse material, né? Vocês vão estar projetando lá no nosso ambiente virtual e eu vou estar fazendo a correção. E eu deixei para vocês um artigo exemplificando como seria cobrada essa atividade. Ou seja, eu quero que vocês me apresentem quais são as partes que compõem um artigo e para isso que vocês saibam também identificar cada uma delas no processo de construção. E aí eu coloquei também um slidezinho que vocês vão ter acesso lá, para que vocês estejam seguindo, vendo sobre o que ele fala, né? Agora deixa eu tentar abrir aqui.
para que eu possa projetar para vocês. Eu creio que ele não está disponível ainda. Bem, eu acabei produzindo o material para vocês. Vocês estão de posse desse material também lá no nosso ambiente virtual, né, para que vocês pudessem estar analisando. Nós vamos estar hoje trabalhando um pouco sobre a questão do artigo científico. E aí eu venho apresentando para vocês cada uma das etapas em relação ao artigo científico. Mas, primeiro, o que é ele? É parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta, discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de diversas áreas do conhecimento. Então, vocês podem observar que todos os cursos que a gente tem de graduação projetam em cima da construção desses artigos científicos. Ou seja, o material de conhecimento, a ciência que é produzida é apresentada por esse artigo científico, que dentro dele vai estar tanto o início como o meio e o fim da produção de um material pelo qual vocês escolheram uma temática e estão escrevendo sobre ela, tendo respaldo outros autores também que discutem a mesma temática que você. Mas para isso você vai estar apresentando suas ideias neste artigo, vai ter o método que você escolheu para poder produzir esse artigo e vai ter as técnicas. Geralmente, quando a gente faz um artigo científico, é porque a gente pesquisou sobre um determinado conteúdo. Mas para a gente pesquisar sobre esse determinado conteúdo, a gente primeiro fez o quê? Elaborou objetivos para a gente estar pesquisando. A gente fez também o quê? Além disso, estruturamos como seria o nosso estudo. Nós observamos quais os caminhos que iríamos utilizar para chegar nessa produção final e também quais os resultados que a gente chegou desse material. Então, é um artigo, quer dizer que uma produção sua, que você tem a participação de outros interlocutores, que são os autores que você utiliza para produzir seu artigo, que vem falando sobre sua temática, em que você traça um caminho, que é o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse material. Então, dentro desse material que você vai produzir, vão estar os objetivos que você listou para estar falando sobre sua temática, quais foram as técnicas que vocês optaram para estar fazendo esse trabalho científico, assim como quais foram os resultados que você chegou. E aí a gente vê que quando você vai, tipo, um ambiente que a gente vê que são feitas muitas produções científicas, que é o Cielo, que são diversas revistas de peso Qualis. O Qualis é que vai dizer qual a qualidade desse material, o conceito que tem as revistas, e aí você produz e vai lá na Cielo, procura pela palavra-chave. Tipo, eu quero um artigo que esteja falando sobre a prática pedagógica na educação infantil. Aí você coloca aquela temática lá, procura e vai lhe apresentar um monte de textos, de artigos científicos nessa área. Então, a gente observa que você pode achar ali periódicos, que são revistas, que são projetadas, são publicadas online. Vocês podem achar esses periódicos na área da psicologia, vocês podem achar
na área da psicopedagogia, vocês podem achar na área da educação especial. Então, a gente vai ver que tem uma série de revistas que são reconhecidas como periódicos que estão online e que a gente pode ter acesso a esse material científico. Então, a gente vai ter acesso a esses artigos científicos por meio de uma plataforma que a gente tem o nome de Cielo, que estão a maioria das revistas acadêmicas de conceito Qualis. E aí, a gente vai ver quais são além desse artigo ser uma produção que tem início, meio e fim, ela pode variar na sua formatação de acordo ao periódico, ou seja, cada revista vai ter suas regras da ABNT. Mas uma coisa interessante, ela não vai deixar de ter início, meio e fim. Ela não vai deixar de ter o seu resumo, o seu título, essas partes essenciais. O que pode ter uma variação na apresentação desses artigos é o quê? Quais são as normas que são utilizadas, que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Notas Técnicas. Então, vai variar o quê? Como que você vai fazer referência de um texto que você utilizou lá. Pode ser que esteja pedindo para que vocês coloquem nota de rodapé em relação ao nome do autor. Então, pode ter essa variação na apresentação dos escritores em relação aos autores do artigo, né? Então, é importante observar quais são as normas para a submissão de artigos de cada periódico, que, em geral, baseiam-se nessas recomendações que a gente encontra nessa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, a gente vai ver que nós temos essa associação que vem com essas regras todas de citação, de referência, de construção de artigo, das formas em que a gente vai fazer um resumo, o que é que contém no resumo. Então, todas essas informações vêm nessas regras que são reconhecidas nacionalmente, mas cada periódico pode fazer uma adaptação do que essas normas vêm dizendo e a gente publicar de acordo às normas dessas revistas, certo? E aí, a gente vai ver também, deixa eu continuar aqui, a gente vai ver que essas normas, algumas eu trago para vocês que são fundamentais a gente ter conhecimento, que é como são feitas referências, como é estruturado o artigo em publicação periódica, pode ser também a numeração progressiva de páginas e também como se constrói o resumo e as citações, que são as normas mais importantes que a gente tem que ter conhecimento para fazer essas referências. Por isso que eu trouxe algumas delas aqui para a gente estar dialogando sobre elas. Vocês podem observar que a gente vem diretamente na estruturação do artigo. Aí você me pergunta, professora, eu tenho que decorar tudo isso? Não, você não precisa decorar. É só você saber quais são essas normas. Quando você for escrever seu artigo, você pode estar procurando para poder fazer a referência correta. Mas, geralmente, quando você escreve para uma revista, ela vem dizendo quais são as regras de formatação que quer que você siga. Geralmente, ela vem dizendo quais são o espaçamento das margens, vem dizendo qual a fonte que vocês vão escrever, né? Se eles querem Times, se querem Arial, qual a letra que vocês vão utilizar. Então, tudo isso, cada revista vem dizendo qual é a formatação que quer que você utilize em seu artigo. Em geral, essas normas que eu apresento aqui para vocês é que a gente mais utiliza nas produções, porque elas são reconhecidas no cenário nacional. E aí eu venho para as partes
do artigo. Qualquer pergunta, vocês podem ir interrompendo, viu? Dani levantou a mão. Dani? Quer falar alguma coisa agora, Dani? Vou dando continuidade, certo? Então, quais são como é constituído? Quais são os elementos do artigo? Assim como todo TCC, a gente tem os pré-textuais. Pré-textuais já está dizendo que é antes do texto. Os textuais, que é o texto propriamente dito, e o pós-textuais, é o que fica depois do texto-chave em si. Então, como são definidos esses pré-textuais? O que é pré-textuais? É título e subtítulo quando tiver. O que é o subtítulo? Aí vem o título, Relações Étnico-Raciais, 2 pontos. Relações estabelecidas dentro da escola. Então, o título é o quê? Relações étnico-raciais. O que vem depois dos 2 pontos já torna-se o subtítulo. E aí vem o quê? Qual é o próximo passo de um artigo? É o nome do autor ou dos autores. Algumas revistas utilizam autor e coautores, ou seja, tem o autor principal e os outros autores, que é uma questão que a gente tem que observar também. Quando vem falando assim do autor principal, aí tem gente que fala assim, a gente vai colocar tudo na ordem alfabética. Meu nome é Cristina, não tem nenhuma letra antes da minha, então eu vou ser a primeira. Então, aí automaticamente eu estou dizendo que eu sou autora e o restante da turma é coadjuvante, viu? Teve uma pequena participação. Então, a gente tem que olhar isso também nas nossas produções, né? Geralmente, quando a gente fala autor, é o autor principal, e quando vem pedindo coautores, são os outros que contribuíram na produção do nosso artigo. Geralmente, uma coisa interessante, que também vai variar de periódico para periódico, ou seja, de revista para revista. Tem aqueles que aceitam 2 autores, tem aqueles que aceitam até 3 autores, tem aqueles que aceitam até 5 autores. É outra coisa que você tem que estar observando. Geralmente, o mais utilizado são de 2 autores, certo? Que os periódicos aceitam a publicação. Geralmente é quem? Quando é um aluno de pós-graduação, quando é um aluno da graduação, geralmente é o nome dele e o nome do professor que orientou o trabalho. Por que é importante ter nesses periódicos o nome do professor que orientou o trabalho? Até mesmo por causa da titulação dele, que é maior. Que tem revistas, quando o Qualis é alto demais, vamos supor, Qualis A, tem Qualis A1, Qualis A2. Vai variando também esse formato. Quer dizer o quê? Quer dizer que o artigo precisa de um título que possa vir referendando o trabalho que foi produzido por aquele aluno da graduação ou da pós-graduação. Então, geralmente, esses artigos que são escritos em Qualis A têm que ter um peso maior também em relação aos autores do texto. Aí, depois, outro textual do artigo, a gente vai ver que é o resumo. Geralmente, esse resumo é solicitado pelas revistas dos periódicos em 2 línguas, que é a língua do texto mesmo, e também pode ser em inglês. Algumas revistas solicitam em inglês, outras solicitam em espanhol. Então, também vai ter essa variação em relação aos periódicos que a gente escreve. E tem que ter também as palavras-chave. Quando é
As palavras-chave geralmente vêm de 3 a 5 palavras. Que palavras são essas? Eu vou dizer mais à frente quando eu estiver falando sobre palavras-chave. E aí, essas palavras-chave também são escritas na língua do texto e se foi solicitado em língua estrangeira, é outro que vai ter que ser colocado em língua estrangeira também. Então, geralmente, quando solicita, a gente vai colocar o título, a gente vai colocar o resumo e as palavras-chave na segunda língua que foi solicitada. Geralmente é o inglês ou então o espanhol, que são as mais solicitadas, certo? E aí, a gente vem para o próximo... Os próximos elementos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a gente vai colocar ali qual é o objetivo do nosso artigo, a gente vai colocar também qual o questionamento que a gente faz, a gente vai estar fazendo uma apresentação do tema que a gente escolheu para estar produzindo esse material científico. O desenvolvimento já são as partes pelas quais você vai traçar o caminho para chegar à conclusão do seu trabalho. Geralmente, o que vem aí nesse desenvolvimento? Vem a revisão de literatura, vem também a metodologia que você utilizou e também vem análise dos fatos, ou seja, análise dos dados nesse desenvolvimento. E por último, a conclusão. Professora, é obrigatório ter esse nome? Geralmente, introdução e conclusão, a gente coloca os nomes. Mas já temos alguns autores que, para início de conversa, que já é um método mais livre para se escrever um artigo científico. Mas o que a gente mais utiliza é o quê? Introdução. O desenvolvimento, a gente pode colocar os títulos e a conclusão, que são tidos como os elementos textuais do artigo. E aí, a gente vem aqui, os elementos pós-textuais. Observe que eu coloquei de vermelho os 3 últimos aí, porque esses 3 últimos são opcionais. Tem revistas que solicitam, mas temos revistas também que não solicitam que sejam colocados esses elementos. O fundamental que tem que ter em todos os artigos são as referências. De que fonte você bebeu para estar falando sobre essa temática? Quais foram os autores que você citou no seu trabalho? Observe, eu li uns 10 artigos, mas só utilizei 4 autores. Eu não vou poder colocar os 10 artigos, eu vou colocar os 4 autores que eu citei. Então, nas referências, a gente só vai colocar as referências daquele artigo que eu utilizei. Professora, eu pensei que eu fiz a leitura desses artigos, eu colocava nas referências todas as referências que eles apresentam. Não. Se você pegou os artigos que você pegou para ler, então são eles que você vai fazer referência. Então, quem são os autores esses 4 autores que você utilizou dentro do seu texto, fazendo citação sobre eles, fazendo referência sobre eles? São eles que vão para essa partezinha final, que são as nossas referências. E aí, eu venho falando sobre cada um dessas partes, né? Tanto dos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, primeiro é título e subtítulo. Deve figurar... como que fica, né? Deve figurar na página de abertura do artigo. Se houver um subtítulo, você coloca e deve aparecer diferenciado tipograficamente ou separado por 2 pontos do título na língua do texto. O que é? Coloquei aqui relações étnico-raciais, 2 pontos. Aí coloquei o subtítulo.
Ainda tem revistas que colocam assim, o título em letra maiúscula, depois os 2 pontos e o restante em letra minúscula, o subtítulo, né? Então, tem de acordo a cada uma das revistas como que solicitam que vocês façam essa referência. E aí a gente vem com o nome do autor ou dos autores. O nome de cada autor deve ser acompanhado de um breve currículo que qualifique na área de conhecimento do artigo. Ou seja, o que tem que ter nesse breve currículo? Geralmente é a sua formação. Além da sua formação, você vai colocar também, vamos supor, coloco lá Santos, que a gente sempre pega o nosso sobrenome, né? Coloco Santos, o último nome, meu nome é Cristina Silva dos Santos. Aí eu coloco lá o título, depois do título coloco Santos, vírgula, Cristina Silva dos. Aí eu posso fazer dependendo da revista, o que ela está solicitando, colocar essa referência minha, esse breve currículo meu, na nota de rodapé. O que é a nota de rodapé? Geralmente é aquilo que a gente quer dar destaque dentro do texto que foi citado, pode ser uma palavra desconhecida, pode ser um termo utilizado que você vai estar utilizando com frequência para fazer menção para um determinado assunto. Então, vai ser alguma coisa que você vai querer chamar a atenção da pessoa que está lendo o seu material para que ela possa observar dali em diante. Então, Santos, vírgula, Cristina Silva 12, e aí coloco o número 1zinho lá, que é da minha nota de rodapé. Lá na nota de rodapé eu posso colocar professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e colocar meu e-mail para contato. Então, é um breve currículo meu apresentado. Aí tem aqueles que ainda coloca professora, doutora, que aí vem com a titulação para fazer referência qual a sua formação, né, acadêmica. E aí você coloca professora, doutora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e coloco meu endereço ali para que eles possam ter acesso, até mesmo entrar em contato para alguma informação, para alguma discussão da temática, né? O currículo, bem como o endereço postal, devem aparecer na nota de rodapé, indicado por um asterisco na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais. Outra coisa, essa questão dos dados. Tem revista que solicita assim, não precisa colocar na nota de rodapé. Você pode colocar depois das referências, apresentar um breve currículo da formação sua e do que você faz no final do artigo. Ou seja, depois dos pós-textuais, que são as referências, você pode colocar lá também um breve currículo seu apresentado. Agora, isso vai depender de quê? Do que foi solicitado pela revista. A maioria das revistas solicitam a nota de rodapé, certo? E aí a gente vai para o resumo. O resumo é um elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, e não de uma simples enumeração de tópicos. Vocês devem ter cuidado que eles também não devem ultrapassar 250 palavras, né? E uma coisa que vocês devem observar também, que logo abaixo desse resumo deve ser colocado as palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São os descritores que você vai utilizar. Qual é a sua temática? Relações étnico-raciais, as práticas pedagógicas dentro do ambiente escolar. Eu posso colocar
relação étnico-racial, e são separados por ponto, escola, prática pedagógica, pode de 3 a 5 palavras, e tudo separado por pontos. A professora, mas relação étnico-racial, uma palavra, ou seja, é um descritor que você está utilizando ali. Então, ela não é formada só por uma palavra, mas é um descritor. E você vai separar esses descritores por um pontinho. Tem revistas que falam de ponto e vírgula, mas geralmente é um pontinho que a gente utiliza. E outra coisa, é um parágrafo único, que pode ter os parágrafos de segmento, mas é um parágrafo corrido que você faz para o resumo. E dentro desse parágrafo corrido que você vai fazer, ele tem que ter cerca de 250 palavras. O que é que você coloca nele? O objetivo do seu trabalho, qual o caminho que você chegou para fazer sua pesquisa e quais são as considerações gerais que você teve sobre sua temática. E aí eu coloco logo para vocês aí com um efeito resumo, a norma brasileira que regulamenta aí como a gente deve fazer o resumo. A introdução, o que vem ser a introdução, que já é a parte textual. Eu apresentei para vocês até o resumo e a palavra-chave, que são os pré-textuais, e agora a gente entra na introdução, que é a parte textual. A introdução é a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, com os objetivos da pesquisa e outros elementos que você considera necessário que sejam citados sobre o tema do seu artigo. Então, o que é que vai ser? Eu vou colocar os objetivos que eu tracei para chegar. Eu posso colocar como está dividido o meu artigo, o que eu vou trabalhar em cada uma das partes do desenvolvimento, para que o autor possa conhecer o que eu vou traçar na minha pesquisa ali apresentada por meio do meu artigo. Então, é como se você estivesse vendendo o seu peixe. Então, sua introdução tem que ser bastante concisa, tem que ser muito bem elaborada, para que a pessoa que for ler sua introdução sinta o desejo de ler seu trabalho por completo, certo? Então, precisa das informações necessárias ali para que a pessoa possa ter a dimensão sobre o que você escreveu e qual foi o caminho que você traçou para chegar à produção desse artigo científico. E aí, o desenvolvimento. O que vem no desenvolvimento? O desenvolvimento compõe algumas partes. E detalhe, tem revistas que utilizam revisão de literatura, métodos escolhidos, discussão dos resultados ou análise dos resultados. Coloca esses tópicos, mas tem revistas também que utilizam para colocar subtítulos em cada uma dessas partes, que você vai encontrar como subtítulos. A revisão de literatura, os materiais e métodos, que podem ser os caminhos metodológicos, as pessoas podem utilizar diversos títulos aí para colocar nesses métodos. E o resultado, bem como as discussões, no final colocar aí resultados e discussões. Então, essa parte aí é o desenvolvimento, que pode estar com outros títulos no artigo, mas que estão presentes nele. São partes obrigatórias de estarem presentes nos artigos. E aí, por último, a gente tem a conclusão. É a parte final do artigo, no qual apresentam as opiniões, né, as conclusões, que correspondem àquelas hipóteses que o autor lançou, e
as conclusões que ele chegou em relação ao trabalho desenvolvido. Então, aqui nós tivemos o quê? Os que são textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses são os textuais. E aí, vamos para os pós-textuais, que o que a gente dá maior destaque são as referências, que é obrigatório ter na produção dos artigos. Alguma pergunta até aqui, gente? Professora, Oi. em relação à conclusão, a maioria dos artigos, documentos que a gente faz, trabalho universitário, na parte da conclusão tem ou considerações finais ou conclusão. Isso. Quando a gente pegar um artigo que não tem especificando, como a gente faz para definir se ali começa a conclusão? Geralmente é o último tópico, ou seja, o último subtítulo que utiliza na produção do artigo. Aí tem pessoas que costumam não usar nem conclusão nem considerações finais, né? Utiliza como se fosse um subtítulo. Então, esse último subtítulo já são as considerações finais da pessoa. Certo? Então, na conclusão, não coloca citação, não coloca nada. Isso? Geralmente faz um texto sem essas citações. Agora, vai depender muito. Eu não aconselho colocar nas conclusões, porque as conclusões é sua visão final, é o resultado que você chegou a respeito daquilo que você estava pesquisando. Então, você vai lançar mão de suas ideias a respeito da temática. Mas tem pessoas que não colocam uma citação com recuo, mas acaba colocando uma citação ali dentro do próprio texto, para dar referência ao que ela está falando ali. Então, tem pessoas que utilizam? Tem sim. Viu? Pronto, obrigada, professora. Referências. As referências vai ser um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite uma identificação individual. Então, a Associação Brasileira das Normas Técnicas foi retirado de lá. O que significa a bendita da referência de vocês? O que é a referência? São os autores, o material que a gente utilizou desses autores, seu ano de produção e também qual a fonte. Foi de uma revista que eu tirei? Foi de que eu tirei? E geralmente, quando é livro, a gente coloca também a edição, porque eu posso pegar um livro de um autor que escreveu lá em 1990 e que agora ele faz uma edição atualizada. Então, ele fez lá em 1990 a primeira edição e agora, em 2024, ele está fazendo a 13ª edição atualizada. Possa ser que ele mudou algumas coisas em relação ao seu texto. Fez uma revisão da literatura ali presente dele e acrescentou alguma coisa ou retirou alguma coisa. Então, a gente geralmente coloca a edição justamente para a gente fazer referência a que ano foi publicado ali e principalmente quem pegar vai saber se teve alteração ou não daquela edição por meio dessa informação que você vai dar. Aí a gente vem, uma coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão das citações, como que elas são utilizadas dentro do texto. Onde são utilizadas as citações? As citações você pode usar da introdução em diante, até a conclusão? Pode. Agora, eu faço a opção das considerações finais, não colocar citação, principalmente com recuo, mas tem pessoas que utilizam, tem autores que utilizam, né? Então, tem aí, porque eu creio que as considerações finais é um local para a gente se posicionar. Então, eu deixo de me posicionar ali para ficar com a
capengando com as muletinhas, utilizando outros autores para falar sobre o que eu quero, né? Então, eu creio que é uma produção mais sua, que você tem que ver quais são as considerações que você tem sobre aquilo que você está discutindo. Aí, a citação, quando você utiliza uma fonte para estar descrevendo a sua temática. Então, essas citações podem ser usadas de diversas formas. Ela vai estar dando uma credibilidade a mais ao seu trabalho. Significa que você, antes de começar a produzir seu artigo, você leu diversos materiais, você dialogou com esses autores para estar dando respaldo ao que você está discutindo. E aí, a questão de você utilizar essas citações vai fortalecer a sua discussão sobre a temática, né? E, além de tudo, vai contribuir com informações ao seu trabalho. Tem umas coisas assim que a gente, quando pega os TCCs, né? E a gente observa muito, tipo, eu estou contando para vocês lá sobre a Revolução Industrial, que aconteceu isso e aquilo outro. Para eu fazer esse contexto histórico, significa que alguém escreveu sobre isso. Alguém já desenvolveu a pesquisa sobre esses fatos, relatou esses fatos e eu estou utilizando. Então, principalmente essas questões tem que estar referenciada. Ah, professora, eu preciso fazer uma citação em si? Não, eu posso citar o nome do autor e trazer para a minha visão. De acordo a fulano de tal, a Revolução Industrial caracterizou-se pelos fatos de tais aspectos. Mas quando eu coloquei fulano de tal ali, significa que eu vou abrir parêntese ali, colocar o ano do livro, que eu vou utilizá-lo lá na minha referência. Ele vai ter que estar presente na minha referência, né? Então, a gente vai ver o quê? A citação serve para dar credibilidade ao que a gente está discutindo, serve para fornecer informações e também comparar pontos de vista. Ou seja, eu pego dois autores que um acredita que a educação inclusiva é possível. Outro autor considera que a educação inclusiva é utópica. Então, eu tenho dois autores divergentes e que eu vou estar ali caracterizando pontos de vistas divergentes em relação à educação inclusiva. Então, a gente vê o quê? Para que serve? Serve para fazer comparações entre os autores de processos conceituais, serve para dar credibilidade ao nosso trabalho, que significa que eu utilizei diversos autores que contribuíram para a formação do meu trabalho, e serve também para dar informações que são necessárias para a construção do meu trabalho. E aí, as citações podem ser diretas, literais ou textuais, como é conhecida, pode ser uma citação indireta e pode ser uma citação de uma citação. Quando a gente fala em citações diretas, eu vou caracterizar cada uma delas aqui para vocês. Nós temos as citações curtas, que são feitas dentro do próprio texto. Ou seja, aí eu estou aqui falando a respeito de um autor, aí venho, como está aqui no exemplo, de acordo com Ribeiro, aí já coloco entre parênteses ano e página. Quando a gente coloca esse travessãozinho aí, isso quer dizer o quê? Que eu peguei um parágrafo do autor e nesse parágrafo eu peguei só a parte central, não peguei nem a parte inicial nem a parte final do parágrafo. Eu peguei só aquele pedacinho que estava ali dentro que eu queria fazer citação, certo? Então, essa é quando a gente utiliza parêntese. Mas eu não quero utilizar o parêntese, eu vou copiar ali na íntegra
o que o autor diz. Então, a gente vai colocar só as aspas. Isso quer dizer o quê? Que eu estou copiando na íntegra o que o autor disse ali no seu texto. E é uma citação direta e curta, porque tem menos de 3 linhas ou até 3 linhas. E aí, a gente vai ver também aquelas citações que são de 4 linhas ou mais. O que são essas citações de 4 linhas ou mais? São aquelas que a gente utiliza no texto, que a gente vai dar um recuo da margem de 4 centímetros, né? E a gente vai colocar a fonte menor, utilizar o espaço simples. Geralmente, essas são as regras que toda instituição tem ou toda revista tem. Geralmente, a fonte pode ser 10 ou 11 e que você faz esse recuo quando tem mais de 3 linhas. A partir de 4 linhas, você faz esse recuo. Não precisa colocar as aspas, porque já tem um recuo para destacar que é de alguém que você leu, que está dando aquele conceito, ou que está apresentando aquele fato histórico que você quer fazer referência. Observe que aí não está com aspas, porque é uma citação literal, né? Uma citação direta, e que também é utilizado com mais de 4 linhas. Aí pega o espaçamento, o recuo da margem, diminui a fonte para 10 ou 11 e o espaço simples para fazer essa referência. E temos as citações indiretas, quando o autor escreve com suas palavras a ideia de outro autor. Essa é a citação indireta, como eu já falei para vocês. Aí vocês vão pegar e fazer o que vocês consideram interessante. Tipo, a educação inclusiva, a Declaração de Salamanca foi um marco principal de evolução da educação especial no Brasil. Pronto. Aí você pode, vamos dizer que a autora é Montauan, e você coloca ali Montauan 2023. Só que esse texto que você escreveu com suas palavras, algo que ela disse em seu livro e você fez a adaptação sua e escreveu com suas palavras a ideia desse autor, que ele considera a Declaração de Salamanca um marco histórico para o Brasil em relação à educação especial. Pronto, aí você utilizou suas palavras. Nisso você vai utilizar normal, um parágrafo normal, não precisa de recuo, não precisa de nada disso, porque você não copiou na íntegra o que é apresentado pelo autor. Aí o que você vai fazer? Vai abrir o parênteses, colocar o nome do autor e o ano que ele escreveu essa obra. E temos a citação da citação. Vocês já devem ter visto aqueles artigos que a gente pega, segundo tal autor. Aí você coloca o ano do livro desse autor, o APUD, que quer dizer a gente vai encontrar em, escrito por, usado por Ribeiro em 2001. Observe que ele fez a leitura de um material, ele citou, você leu Ribeiro, você não leu Silva. Você leu o artigo que é de Ribeiro e Ribeiro fez uma citação de Silva. Aí você quer fazer referência ao que Silva disse, porque Ribeiro colocou uma citação de Silva. Então, por isso que a gente coloca o APUD. Nas referências lá do seu artigo, não vai estar o nome de Silva, vai estar o nome de Ribeiro, porque você achou no material de Ribeiro, aquela citação daquele autor, você achou no livro de Ribeiro. Então, o que é que você vai colocar lá nas suas referências finais? Nos pós-textuais, você vai colocar a referência de Ribeiro.
E aí, aqui são as normas que vocês vão ver, que vem falando sobre as referências de como ela é utilizada, como ela é feita, e foram as referências que eu utilizei para estar produzindo esse material para vocês, né? Foi de acordo a esse material que eu peguei aqui, que vem falando sobre as informações básicas, sobre resumo, as informações básicas sobre o artigo. Então, as informações sobre citações que vocês podem estar baixando pela internet, fazendo a leitura desse material também. Em relação à nossa atividade, deixar claro que esse material todo vocês têm acesso porque está lá no nosso ambiente, certo? Então, vocês vão ter acesso a esse material porque ele está lá. Mas aí eu quero trazer para vocês o nosso ambiente. Deixa eu ver se o ambiente... Aqui, compartilhar. Pronto, vamos para o nosso ambiente aqui. No nosso ambiente, eu disponibilizei... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu disponibilizei para vocês um material como exemplo. Mas no enunciado da nossa questão aqui, eu venho dizendo para vocês que vocês podem utilizar qualquer artigo que esteja relacionado à questão da educação, que fale sobre educação. Então, você vai pesquisar qualquer artigo que esteja falando sobre o processo educacional e vai fazer a identificação das partes. Essas informações que estão aqui, identificar e descrever citações. Aí, essa parte todinha que está aqui, que eu venho colocando para vocês informação, como já me perguntaram, professora, eu vou utilizar o artigo que eu escolhi em PDF mesmo. Como é que eu faço? O próprio PDF, hoje em dia, já dá instrumentos para que a gente possa fazer essa atividade. Mas aqueles que sentirem dificuldade, pode copiar e transformar o artigo, vai lá, transforma o artigo que está em PDF em Word e sai fazendo a marcação, certo? Então, vocês têm essa opção. Estou com dificuldade de fazer direto no PDF. Ah, professora, eu quero colocar capa e contracapa. Vou transformar em Word, ou então vou fazer em PDF, depois junto os dois PDFs e anexo a nossa atividade. Beleza. Só que nosso ambiente só vai aceitar um arquivo. Então, quem quer fazer capa e contracapa vai ter que juntar PDF, certo? E quem fizer no Word vai ter maior facilidade para fazer a capa contra capa e depois ou joga tudo em PDF para colocar no nosso ambiente virtual de aprendizagem ou deixa em Word mesmo. Alguém levantou a mão. Professora Rosângela de Brito. Oi, professora. Então, o trabalho pode ser na versão do Word? Pode, vocês podem jogar no Word para poder fazer. Tem muitas pessoas que não têm aquele PDF que faz os balõezinhos, que faz... Pelo que eu vi, ela é uma plataforma paga. Eu tentei fazer pelo PDF, mas não consegui salvar. Pois é, então tem gente que não vai ter acesso. Tipo, tem celular que tem essas ferramentas já. Mas tem outras pessoas que não vão ter condições de fazer pelo celular, porque tem tudo, né? Eu tem não que baixar consigo. programa, essas coisas. E, sinceramente, eu tenho dificuldade de fazer essas coisas No celular eu não consigo digitar nada. Mal o básico. Eu já sou cega. Tentar fazer no celular vai ser pior para mim. Como eu vou projetar meu PDF aqui para vocês, desse artigo que eu coloco aqui como... Deixa eu passar aqui. Observe que eu coloquei um artigo aqui. Eu vi. Para exemplificar para vocês. Vou abrir. Deixa eu trocar aqui novamente. Não quero que vocês vejam meu WhatsApp, não. Depois eu tô com segredo aqui.
Rosângela ainda tem alguma colocação? E tem outra aluna? Não, Belarmina, era só isso mesmo. Pronto. Professora, Oi, Bel. Sueli Pereira levantou a mão? Pode falar, Sueli. Então, Pro, onde você estava aí atrás um pouquinho, era essa minha dúvida, por conta que eu li o texto que você colocou aí, que é esse artigo de Reginaldo, também vi outros, e coloquei até em Word também, e não consegui a questão dos balãozinhos, e aí era isso que eu ia perguntar hoje, não é nem dúvida, por conta que minhas dúvidas, Belarmina estava aí tirando, mas é assim uma dificuldade mesmo, porque eu já estava quase infartando, porque eu não estou conseguindo. E aí, Eu fiz no meu computador aqui, esses dias eu tive que abrir na universidade. Então eu tive a maior dificuldade, porque como as resoluções diferentes, não tive condições também. Por isso que eu estou flexibilizando para vocês essa questão, porque nem todo mundo vai ter acesso a esse bendito PDF colorido. Aqui. ai, graças a Deus, porque eu já estava quase que passando assim por infarto, porque eu não estava conseguindo. Eu observei que muitos de vocês não iam ter. Se vocês forem observar aqui, eu utilizo aqui, aí eu venho, né, para poder colocar. Até o áudio, essas coisas eu coloco. Como eu já tenho uma dificuldade para leitura, tem um PDFzinho, um programa que eu baixei, que até a leitura dos textos ele faz para mim, né? Mas isso é um recurso que eu utilizo, né? Não é porque eu seja preguiçosa para ler, não, viu, gente? É porque, como todo mundo sabe, eu tenho uma deficiência que dificulta muito a leitura para mim. Começa a embaraçar as letras e eu não consigo fazer a leitura muito longa. Então, eu utilizo de vez em quando esse programa que já vem o quê? Já vem um áudio. O texto tá, o livro tá em PDF e eu vou escutando o áudio, vai fazendo o computador, vai fazendo a leitura para mim do texto. Então, para mim é maravilhoso, né? A modernidade, essa tecnologia para mim é maravilhosa. Mas aqui vocês podem observar, tem um lugarzinho que vem para vocês colocarem os balãozinhos para poder ir marcando, selecionando, fazendo a marcação todinha, né? Aqui. Professora, antes da senhora prosseguir, tem mais uma aluna aqui com a mão levantada, Vê para mim, Bel. Rosângela? Eu quero perguntar novamente. Pode perguntar. Esse é para entregar o trabalho dessa forma que a senhora está mostrando aqui? Desse modelo? Nesse modelo, vocês vão fazer... Ah, professora, não consegui fazer os balõezinhos. Eu posso colorir? Beleza, pode colorir, coloca legendinha, tudo bonitinho. Certo. Ei, professora, e aí eu posso, tipo, eu seleciono, por exemplo, aqui está selecionado o resumo, e aí dentro do balão eu vou escrever o meu ponto de vista, isso? Isso. Você não vai escrever o seu ponto de vista a respeito do texto que está aí, você vai escrever o que é o resumo. O que tem que ter no resumo? Tipo, aqui eu não marquei tudo, que eu não ia dar tudo de mãos beijadas para vocês também, né, gente? Aí vem o título. Tem que marcar o título, tem que marcar o autor, como a palavra-chave, o que é esse abstrato aqui que eu expliquei para vocês. Olha a nota de rodapé aqui também, que eu expliquei para vocês, que aqui vem a credencial do professor, tudo bonitinho. A introdução, para que ela serve. Então, marquei algumas coisas principais só para vocês terem ideia do que é. Aí, outra coisa que me perguntaram, tipo, utilizei a citação aqui, professora, dentro do texto, uma citação curta. Eu preciso sair marcando todas as citações curtas? Não, se você já fez referência uma vez do que é, não precisa mais. A questão das citações, certo? Professora, preciso marcar novamente a nota de rodapé? Não, já marcou uma vez, não precisa. Professora, em todas as páginas tem a apresentação da revista que ele escreveu aqui. Observe que aqui vem a informação todinha, ó. Trilhas pedagógicas, volume 4, número 4, agosto de 2014, página da 89 a 102.
Isso aqui é o quê? São as referências da revista, certo? Aí aqui já vem o quê? Aqui já não é mais a introdução, aqui já é o ponto principal do autor, já vem o desenvolvimento. Aqui já vem com a citação direta, longa, com recuo. Então, vocês vão apresentando de acordo ao que for aparecendo para vocês, de acordo ao artigo que vocês escolherem, certo? Mais alguma dúvida? Oi. Sim, aí no início tem uma parte que vem em inglês, essa parte tem que colocar também? É o abstract, que é o que eu falei para vocês. Algumas revistas solicitam que o título, o resumo e a palavra-chave estejam em uma segunda língua. Ah, tá, porque eu achei que não, eu até estava vendo outros textos, e aí eu coloquei em Word e tirei isso aí. Aqui o abstract é só essa questão, que algumas revistas, alguns periódicos solicitam a segunda língua, que vai só o título. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó, o título, o resumo e as palavras-chave. Olha, o abstract, que é o resumo, e as palavras-chave aqui. Certo. Isso Então acontece... eu posso fazer desse modelo aí e selecionar, grifar aí, tipo amarelo, por conta que eu não estava conseguindo os balãozinhos, correto? Pode colocar com cores. Pode colocar com cores, depois no finalzinho põe suas legendas bonitinho. Então, vocês é que vão escolher quais são as formas que vocês vão utilizar para fazer o destaque em relação às partes dos textos, elementos que a gente mostrou aqui. Certo. Só mais uma coisa, não, assim, eu não preciso falar nada, assim, não é tipo com as palavras da gente. Pode É ser com do as palavras autor. de vocês, pode ser. Ah, tá. Pode ser. Aí lá no finalzinho vocês podem grifar, no finalzinho quando vocês colocarem as cores com a legenda, dizer o que é bonitinho. Colocar as considerações de vocês sobre o que é. Certo. Perguntas? Daisy, você pode nos ajudar aí com o chat? Tem algumas perguntas? Posso sim, Belarmina. Bora lá. Simone vem trazendo. Estou com dificuldade de falar no microfone porque meu filho, que é autista, está aqui cantando. Okay. Aí Simone colocou aqui, logo depois ela coloca. Então, o artigo não tem limites de laudas, né? O artigo não. Você vai escolher... Você já vai pegar um artigo que já está produzido e fazer essa parte, né? Identificar os elementos dentro do artigo. Ah, professora, eu peguei um artigo de 8 páginas. Beleza. Professora, eu peguei um artigo de 21 páginas. Tem problema? Não tem problema. Não tem problema nenhum. A quantidade de laudas não tem. Eu só quero que vocês identifiquem os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Dentro deles, citação, título, palavras-chave, resumo, introdução, desenvolvimento. Essas coisas que vocês vão ter que identificar. Simone, se ficou alguma dúvida, pode colocar aí no chat, viu? Pro, Edson Mata também vem trazendo. A gente vai ter que fazer o abstract em segunda língua? Gente, torna a falar. Vocês vão pegar um artigo já produzido. Se o artigo tiver segunda língua, vocês vão ter que dizer o que é o abstract. Se não tiver, não vai precisar fazer identificação daquilo que não tem no artigo que vocês escolheram. Entenderam? Vocês só vão fazer referência daqueles elementos que vocês encontraram. Professora, aqui tem um resumo. Eu acho que foi Sueli, não foi que tirou ou foi Rosângela que tirou a parte do abstract? Sim, fui eu, Sueli. Foi você, não foi, Sueli? Pronto, Foi. Ela encontrou um artigo que tinha um abstract, então ela vai dizer o que é o abstract. Ah, mas ela não encontrou o artigo com abstract. Então, não precisa fazer referência a ele porque você não encontrou
essa parte. Vocês vão fazer referência daquilo que vocês acharem no artigo que vocês escolheram, ok? Na verdade, a intenção da gente é que vocês identifiquem as partes de um artigo, de composição do artigo, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, e o que a gente utiliza em cada um deles, né? E o que vocês vão estar constantemente utilizando são as citações diretas, citações indiretas, vocês vão ter que aprender como é que faz uma referência. Então, tudo isso a gente vai estar cobrando futuramente de vocês. Mas primeiro vocês precisam fazer o reconhecimento dessas partes. Para aqueles que já têm costume de produzir artigo, essas coisas vai ser, ó, beleza, fácil. Mas tem aqueles que nunca produziram um artigo científico. Então, a gente precisa estar apresentando esses elementos para que a gente possa ver quais são as dúvidas de vocês, para quando a gente realmente estiver escrevendo os artigos, facilite mais a identificação dos elementos que tem que conter um artigo. Pergunta. Se vocês deixarem, eu vou começar sozinha a noite toda. Professora, Oi. não é nada relativo à disciplina, mas você vai estar com a gente em outras disciplinas também, ou é só com essa? Amanda, eu acho que você vai tolerar minha voz mais um pouquinho, viu? Pronto, gostei do seu jeito de... Foi até que quando eu falei com Kátia, uma colega de turma, que seu jeito de explicar faz com que a gente aprenda mais fácil. Obrigada, você tem o dom de ensinar. Obrigada, meu. Mais alguém? Ricardo. Isso é verdade, professora. Estava conversando com a Amanda em relação a isso. A senhora é muito boa para explicar. A gente tem até gosto de assistir a aula da senhora. E se vocês deixarem, eu converso a noite toda, viu, gente? É gratificante. Obrigada mesmo. Obrigada, Kátia. De nada. Ricardo? Então, eu gostaria que, se possível, professora, a senhora falasse um pouco sobre, só para tirar uma dúvida minha aqui, sobre o artigo bibliográfico e de campo, onde usar assim, a área na parte qualitativa ou quantitativa. Qual a diferença, assim, só para ter um embasamento? Quando você fala pesquisa de campo, significa que você vai fazer um estudo de caso, vai fazer um experimento, vai fazer algo nessa área. Quando você fala só pesquisa bibliográfica, Ricardo, quer dizer que, tipo, eu vou estudar a teoria de Vallon. Eu não vou fazer uma pesquisa que eu vou na escola analisar alguma coisa. Eu não vou fazer um trabalho de campo que eu vou ter que fazer uma entrevista, que depois eu tenho que fazer a transcrição para trazer para o meu artigo. Significa que eu vou ficar só na base teórica. Então, todas as partes do meu trabalho vai ser de cunho teórico. Então, eu vou ler aquele material para escrever sobre aquele determinado tema. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente escolhe tipo um autor, eu vou falar sobre Vygotsky. Bora lá, teoria do desenvolvimento aí em relação, baseado em Vygotsky. O que significa? Vou ter que buscar, beber na fonte. Se eu vou fazer um trabalho bibliográfico, o ideal é eu fazer o quê? Quais são as produções que eu vou ter de Vygotsky que está em português que eu posso fazer a leitura? Então, vou buscar essas fontes, quais são os livros dele produzidos em português, para que eu possa estar referenciando ele e dialogando com a teoria dele. Aí, a gente observa que vai ser só um trabalho teórico que a gente utilizou ali. A gente não foi a campo para averiguar se a teoria dele é adequada ou não para a sala de aula, se funciona ou não em sala de aula, porque eu escolhi fazer um trabalho teórico. Quem vai delimitar se meu trabalho é teórico ou de campo são os meus objetivos. Aí eu posso escolher assim, conhecer como funciona a teoria do desenvolvimento da mente à luz vygotskiana. Meu primeiro objetivo específico. Aí eu coloco assim, segundo objetivo,
averiguar como a teoria do desenvolvimento da mente de Vygotsky é aplicado em sala de aula pelos professores. Observe que largou de ser uma pesquisa só bibliográfica e se tornou uma pesquisa de campo, porque eu vou lá averiguar como funciona, como é utilizado pelos professores. Mas se eu ficar aqui, apresentar a teoria de Vygotsky, a teoria do desenvolvimento da mente à luz vygotskiana, identificar os principais conceitos apresentados por Vygotsky, analisar os principais conceitos citados por Vygotsky. Significa que é um trabalho puramente bibliográfico, que eu vou ter que fazer leitura dos materiais que tem, das produções dele, e vou escrever só com base nessas produções e de pessoas que falam sobre ele. Mas minha fonte, aí tem aquela coisa que as pessoas falam, das fontes primárias e das fontes secundárias. Qual é minha fonte primária? Vygotsky. Então, eu vou pegar todo esse material que fala sobre Vygotsky, que está em português, que ele escreveu, que eu tive acesso, e vou pegar alguns autores que discutem sobre ele para fazer a produção do meu material, do meu artigo. Entendeu a diferença de um trabalho bibliográfico para um trabalho de campo? Sim, entendi. Quando a gente fala bibliográfico... então quer dizer que, por exemplo, podemos dizer... Oi, pode dizer, pá. Não, é porque está falhando um pouquinho. Eu apertei aqui o fone para ver se eu escutava melhor. Então, por exemplo, baseado nesse artigo que a senhora está mostrando no momento, nós podemos dizer que esse que nós vamos produzir aí será um artigo bibliográfico, no caso. E vocês não vão produzir nada, vocês vão analisar. Isso, que a gente vai analisar, no caso, esse artigo que a gente vai escolher sobre a educação, um artigo pronto, e vamos trabalhar na teoria em cima desse artigo. Esse artigo que você escolheu pode ter diversos caminhos, ou seja, diversas metodologias. Ele pode ser bibliográfico, ele pode ser de campo, ele pode ser etnográfico. Então, o que vai dizer é a metodologia, entendeu? Que foi utilizada ali, qual o caminho que foi escolhido. Vocês não vão estar fazendo um trabalho para conceituar se esse trabalho de vocês é de campo, é bibliográfico, não. Vocês estão pegando um artigo e fazendo análise de um artigo, identificando as partes. Então, eu ainda não estou pedindo para que vocês façam essa delimitação, se é um trabalho bibliográfico, se é um trabalho etnográfico, se é um trabalho de pesquisa de campo. E isso vai ser a próxima disciplina que a gente vai estar trabalhando, que aí a gente vai começar a ver essa variação das metodologias, dos caminhos utilizados nos artigos, entendeu? Então, praticamente, eu só quero que vocês identifiquem introdução, o desenvolvimento e a conclusão em relação a eles. Vocês vão estar tendo conhecimento dessas partes na próxima disciplina nossa. A próxima disciplina eu vou trabalhar esses conceitos com vocês, fazer a identificação do que é uma pesquisa bibliográfica, o que é uma pesquisa documental, o que é uma pesquisa, um estudo de caso. Então, vocês vão... O que é uma pesquisa utilizando a história de vida. Então, vocês vão começar a fazer essa identificação a partir do próximo semestre. Que aí já é questão dos caminhos metodológicos que vocês vão estar identificando na produção de um projeto de pesquisa, ou identificando já dentro dos artigos produzidos. Certinho. Essa plataforma que a senhora citou aí, a Cielo, a Revista Brasileira de Linguística Aplicada, além dessa aí tem algumas outras, porque tem uma aqui
sei lá, não me lembro agora. Fala sobre academia também, mas não me lembro. Tem o Google, qual é. Tem um Google acadêmico que Google vocês acadêmico, podem né? utilizar Isso, também. acadêmico. A Cielo, Pode ser eu vou através até do Google mostrar para acadêmico. vocês aqui. Deixa eu abrir a Cielo aqui para vocês verem. Eu esqueci que eu estou apresentando outra página para vocês. Espera aí que eu volto para poder apresentar essa página aqui para vocês. Deixa eu abrir. Eu falo porque o Google Acadêmico eu já conheço mais. É porque é mais fácil, né? A gente digita ali, já aparece para a gente a opção do Google Acadêmico. É mais prático para a gente. E aí a gente vê essas outras plataformas. Abri aqui, peraí. Deixa eu voltar para projetar para vocês. Cielo. Compartilhar. Aqui. A página da Cielo é essa. É Cielo Brasil, tá aqui. Então, são várias revistas em diversas áreas do conhecimento. Aí tem aqui todos aqueles... já é reconhecido por todas aquelas instituições fomentadoras a respeito da produção do conhecimento, que é a CAPES, o CNPq, a FAPESP. Então, geralmente são produções ligadas a essa área. Aqui vocês vão encontrar os periódicos, que vocês podem escolher qual é o tema para poder abrir, mas vocês podem também pegar aqui, ó. Peraí. Observe um tanto de artigo que vai aparecer aqui, ó, sobre educação especial. Coloquei só a temática. Coloquei só. E aqui vem dizendo, ó, quais são as revistas. Professora, eu quero afunilar. Quais são os periódicos? Aqui vocês estão vendo as revistas de forma aleatória, certo? Esse lado aqui são os temas, né? Os títulos de forma aleatória que aparece aqui pra gente. E aqui, quais são as revistas? Aí tem todos que tinha, assim, educação especial, que trata sobre educação especial. Ou no próprio título ou na palavra-chave, certo? Aí aqui tem o quê? Revista Brasileira de Educação, Educação em Pesquisa, Educar em Revista, Revista Brasileira de não sei o que lá também, tá aqui cortado. Então, aqui são todas as revistas, ó. E basta, eu só quero ver da revista. Aí basta você aqui, Revista Brasileira de Educação Especial. Basta você clicar aqui. Cliquei aqui e fazer o filtro. Aí você pode ir por ano de publicação, pode ir por tudo e filtrar. Pedir para filtrar, e eles vão filtrar só na Revista Brasileira de Educação Especial. Mas aqui os resultados com o tema Educação Especial foram encontrados 1.941 artigos com essa temática ou palavra-chave. Observe que é bastante coisa, né? Aí basta você clicar aqui, vou pegar um aqui, né? Habilidades pessoais, cadê? Habilidades sociais e pessoais da pessoa com deficiência. Panorama da Revista Brasileira de Pesquisa. Aqui, clico, já vai para o texto. Aqui está o artigo, ó. Mas eu quero o artigo em PDF. É só você solicitar que ele seja baixado em PDF, que aí ele vai ser baixado em PDF. Aqui, ó. Download em português. Aí já aparece o artigo completo. Estão vendo? Não, para nós aqui não está aparecendo, não. Não apareceu? Não. Mas apareceu a página, né? A página apareceu. Aqui. Sim.
Sim, a página apareceu. Deixa eu ir mudando aqui. Apresentação. Aí, quando eu clico num artigo, Cielo, aqui, compartilhar. Quando eu cliquei no artigo, já me apareceu desse jeito aqui, ó. Habilidades sociais. Aí, aqui, o que que eu faço? Observe, vem o título. Eu venho aqui, ó. Peço para fazer o PDF do artigo em português, para poder fazer eu abri hoje dele. Aí ele abre, automaticamente ele vai... Eu abri há pouco aí. Oi. Isso. Só para dizer que foi isso mesmo que eu consegui abrir. Desse jeito mesmo. Pois é, aí você vai, abre, já tem o artigo, só fazer o download dele em português. Baixar o PDF em português. E aqui já vem dizendo qual é a revista, Psicologia Escolar e Educacional. Ok, a capa da revista, tudo bonitinho. Traz a informação. Aí quando você clica aqui em PDF, já aparece o texto num formato de PDF. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Para mim aparece o PDF, para vocês não está aparecendo, né? Aí, já aparece no formato da revista. Conseguiram visualizar aí? Sim, eu tô vendo. Aí vem as informações, Psicologia Escolar e Educacional, o título, vem aqui a referência do DOI, do artigo, tudo bonitinho. Vem o resumo, vem o abstract. Então, você vê que a introdução, observe que esse vem bem claro, ó. Como tem revistas que pedem para fazer as divisórias. Vem introdução, vem falando sobre o método, vem análise, vem tudo. E aqui no final as referências, ó. Dos textos utilizados. E ainda vem aqui no final falando quando foi recebido o artigo e quando ele foi aprovado para publicação. É um artigo de 2002. Ei, Pro, aí a gente não muda nada, deixa desse jeito aí, né? A gente só vai grifar. Tá. Isso, só vai pintar. Vocês É só ótimo. vão pintar o 7. Sim. Então, porque eu até mandei um texto para a Belarmina, para ela ver para mim, e eu só tirei o abstrato, no caso, né? E só para ela ver se poderia e tal. Aí ficou a questão dos balãozinhos. Mas como não vai precisar descartou, então eu posso pegar o meu texto e deixar completinho aí, só grifar de amarelo. Você vai grifar na legenda, você vai colocar a legenda no final, para dizer o que são essas partes. Sim, no final, aí eu no vou final você pode colocar, coloquei o título de azul, ali é o título, depois os 2 pontos, subtítulo, nome do autor posso grifar de outra cor, já que não dá para fazer o balãozinho, entendeu? Você vai especificar o que é, aí você coloca a legenda no final das cores. Se você pintar todo de amarelo, eu não vou saber o que você está destacando, entendeu? Certo, entendi. Aí eu vou destacar, mas vou explicar o que é. Aí você no final coloca o que é o título, o subtítulo, o nome do autor, a nota de rodapé, o que é cada coisa que você taxou lá de acordo com a cor. Certo, entendi. Professora? Oi. Através da dúvida aqui de Sueli, então, assim, além dela, ela vai estar colocando lá o resumo, né? Ela vai colocar em uma cor, digamos, uma cor azul, o resumo. No final do texto,
ela vai estar colocando lá a legenda. Azulzinho, resumo, e ela vai falar o que é o resumo. Isso. Pronto, porque eles podem pensar o seguinte, vai colocar só a cor e o nome, mas precisa também colocar o que é o resumo. Isso, O que são as palavras-chave? Isso, Bel. Como a gente colocou no exemplo da atividade, que vem o balãozinho explicando o que é, né? Já que não vai conseguir utilizar o balãozinho, coloca a legenda, no final diz o que é e para que serve, o que significa. É isso mesmo. Você está certíssima. Ei, Pro. Oi, Ricardo. Aquela parte que tem, que às vezes aparece PDF quando a gente clica, tem uma parte que aparece que para a gente fazer comentário. Em cima daquela aba que abre em comentário, não pode ser feito ali? Pode ser feito ali. O pessoal que está tendo dificuldade, que não tem um programa no mesmo formato, é que solicitou que fosse feito de outra forma. Eu dei a opção de ser feito, transformar em Word, colocar como legenda, entendeu? Entendi. Não, só outra coisa, esse trabalho a gente vai estar fazendo em grupo, né? Em grupo. Isso. Se eu não me engano, é até dia 19? 13, não? 13, né? 13. 13. É dia 13. Então, Lá assim, tá até dia 13. cada um vai estar publicando, porém, assim, como são 5 alunos, no meu caso, no meu grupo são 5 alunos. Então, cada um vai fazer uma parte, né, e vai fazer o seu comentário ali, colocar aí no trabalho, isso? Aí vocês podem pegar uma folha de Word, fazendo a capa, colocando o nome de vocês bonitinho na capa, e juntar PDF, juntar com o artigo que vocês utilizaram, que já estava em PDF, e colocar em um único arquivo, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Eu tirei minha dúvida. Kátia Cristina, levantou a mão, professora? Kátia, pode falar, Kátia. Oi, boa noite. Oi, prof. Oi, meu É só uma dúvida. Depois a disciplina termina dia 13, é isso? Isso. Para Dia quem 13. for fazer final, vou colocar a final logo em seguida. Aí a as final notas vocês são... vão ter mais uns 15 dias para poder fazer, para depois saírem os resultados. No caso, então, termina dia 13 e depois 5 dias para poder passar a nota, é isso? Passo a nota e vocês vão ter pelo menos uns 15 dias para fazer a prova final. Detalhe, viu? Não quero ninguém me xingando depois, não. Se eu lançar uma nota errada, é só virar e falar comigo. Que são 180, viu? Tá bom, então, prof, era isso a dúvida. Obrigada. O bom é que as meninas, Bel fez a planilha separado, né? Só que para mim vem em ordem alfabética mesmo, eu não tenho para onde correr. Daisy repostou a frequência? Isso foi. Coloquei novamente aqui. Pro, tem algumas aqui perguntas no chat. Mil está perguntando se a senhora vai deixar as lâminas para poder nos embasar. Já está disponível. Já está disponível, né? E Joselino também está perguntando se a senhora poderia falar resumidamente sobre os tipos de citação, que ele acabou perdendo essa parte da explicação. A gente tem as citações, aquelas que são consideradas diretas, com menos de 4 linhas, até 3 linhas, é feita dentro do próprio texto. Aí eu vou pegar um texto aqui para mostrar para vocês. Espera aí que eu vou projetar o texto. Que a gente já está lá presente no ambiente para vocês. Espera aí. Ai, meu Deus, cadê o texto? Achei. Vou projetar o texto aí para vocês. Quando vocês visualizarem, vocês falam, viu?
Enquanto isso, pessoal, a lista de frequência está no chat, viu? Importante que todos vocês preencham a lista de presença. Vocês me dão só 2 minutinhos, 1 minutinho aqui. Deixa eu só colocar na tomada aqui o notebook, porque está descarregando. Pronto, tranquilo. Pronto, foi rápido. Pronto, aqui as citações. Aqui vocês vão fazer menção às citações diretas, consideradas como curtas. O que são curtas? São aquelas que a gente coloca dentro do próprio texto que a gente está escrevendo. Elas vão ser sinalizadas por meio da aspas. O que significa a gente abre aspas no início da citação e fecha a aspa no final da citação. Significa que aquilo ali eu copiei na íntegra do autor. Elas podem ser citações diretas curtas e as longas. As curtas são aquelas que estão dentro do próprio texto, como acontece aqui, ó. Afinal, talvez, mais do que nunca. Então, aqui a citação de um autor, Veiga Neto. Olhe bem, 2005, página 17. Significa que o que antecedeu aqui essa fala do autor é fala minha. E eu fiz esse complemento com a citação dele. Então, isso aqui é uma citação direta, curta, que está dentro do meu próprio texto. Mas eu tenho as citações diretas longas. O que são as longas? São aquelas que são 4 ou mais linhas. Então, eu vou fazer com um recuo de 4 centímetros da margem. Então, aqui são citações. Essa que está aqui é uma citação direta com recuo de 4 centímetros, porque ela é tida como uma citação longa que ela tem de 4 a mais linhas, que foram copiadas na íntegra que foi dita pelo autor. Entendeu? Então, aqui Foucault, 2002, página 27. É esse livro de Foucault de 2002 que eu vou ter lá nas minhas referências. Observe que aqui é o quê? Tem o meu texto, eu vou fazer o recuo de 4 centímetros, porque ele tem de 4 linhas a mais. Recuo de 4 centímetros da margem à esquerda. Vou fazer a citação, diminuo a fonte da letra pode ser 10 ou 11, dependendo. Se eu escolho o Times, geralmente a gente coloca 11, porque a letra é menor. Se é Arial, pode colocar em 10, que vai ficar uma fonte boa para a gente visualizar. E aqui é uma citação o quê? Uma citação direta longa. Temos as citações indiretas. Deixa eu achar uma indireta aqui. Observe, aqui também, ó, é uma citação, 3 linhas aqui, ó, 3 linhas, é uma citação direta, curta. Aqui também uma citação direta, curta. Estou procurando uma indireta para mostrar para vocês como é. Aqui eu tenho uma indireta. Os estudos de Foucault, 2002, na obra Vigiar e Punir, observe que aqui, essa parte aqui que eu coloco Foucault 2002, significa que essa parte que eu escrevi aqui, eu li na fonte e coloquei com minhas palavras. Então, isso aqui está com minhas palavras. Eu encontrei no livro, na obra de Foucault, que ele vem falando, na obra dele Vigiar e Punir, nos mostra as transformações históricas ao longo dos séculos 17 e 18, que foram alteradas. Então, o autor escreveu de alguma forma lá e eu fiz a releitura aqui. Fiz menção ao autor e coloquei só a página no parêntese, porque aí eu tô o ano no parêntese. Isso quer dizer que esse assunto eu li no livro dele, foi dito por ele. Então, é uma citação indireta. E temos a citação da citação. Deixa eu ver se eu acho alguma citação da citação nesse texto. Citação da citação.
Ó, outra citação aqui, ó. Foucault, 2004, aqui é o quê? Logo, não, em seguida vem uma citação, né? Não. Aqui a gente não tem a citação da citação. Mas o que é a citação da citação? Não achei aqui nenhum deles, nenhum desse exemplo. Não tem citação da citação. Não tem, mas o que é a citação das citações? Quando você, por exemplo, você leu aqui, você leu, fez uma citação de Foucault, vamos supor que aqui é uma citação de Foucault, mas quem escreveu foi Galo, e você leu esse material de Galo. Então, o que você vai colocar? Foucault, aqui, né, na referência, Foucault, 2004, Apude, o nome Apude, que está em Galo, 2010, página 120. Então, isso significa que quem fez a leitura desse material foi Galo, fez a citação num artigo dele que eu li, e eu copiei na íntegra a fala de Foucault, que Galo fez a citação, e coloquei no meu material. Mas aí eu vou referenciar quem? Foucault, que eu não li, ou Galo, que eu li? Eu vou referenciar Galo, que eu fiz a leitura, e só estou colocando como citação Foucault, que é o exemplo que eu dei para vocês no slide que vai estar disponível para vocês. Deixa eu pegar o slide aqui. Ele vai estar disponível para vocês, que vocês vão poder fazer essa análise. Aqui, PDF. Ei, Pro. Oi. Aí, beleza. Quando for daqui 4 anos, a gente tá lá, com o coração apertado para produzir o TCC. Quem sabe a gente não fica até lá e vai estar todo mundo com o coração apertado junto. Tomara que sim. Quem sabe? Vamos ver o andar da carruagem. Eu vou deixar os slides todos o slide disponível para vocês e a gravação de... Vixe, eu não parei a gravação de hoje para não alongar o vídeo. Eu esqueci até disso, gente, para não ficar pesado para carregar para vocês lá. Deixa eu parar de compartilhar. Quando a apresentação é boa, ninguém dá preguiça, não. Tá todo mundo mas de boa vocês ouvir minha voz assim o tempo todo. Tem ninguém com sono aí, tá todo mundo de boa aí, só prestando atenção. Vou interromper a gravação.